Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. E nós estamos aqui dentro do Fórum Eventos 2025. Não tem lugar melhor para encontrar com grandes profissionais, profissionais que têm experiência, que têm know-how, profissionais que viajam o mundo para conhecer o que tem de melhor acontecendo para trazer para o nosso mercado. Então eu estou aqui, quero agradecer mais uma vez a família Junqueira por abrir esse espaço, por conectar a gente, por colocar nessa mesa os melhores profissionais do mercado de eventos. E hoje não é diferente. Eu estou aqui com a Rose e com a Leila, duas profissionais que eu tenho uma admiração enorme, que a gente sempre se cruza nos eventos. Quero apresentar aqui de vocês de uma forma adequada. Vou começar pela Leila. Leila Bueno é sócia-diretora comercial da Bueno Arquitetura Cenográfica, é arquiteta, possui especializações em marketing de varejo, marketing pleno, design de interiores e iluminação e, mais recentemente, design estratégico pelo Instituto Europeu de Design, o IED. Leila, um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Você é uma referência para nós. Eu tenho uma empresa de audiovisual também, que faz alguns trabalhos cenográficos muito pequenos ainda. O pessoal é seu fã, lá, segue os Muito canais, os obrigada, imagina. treinamentos. Obrigada, muito Uma honra ter obrigada. você aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom. Estamos também com a Rose de Paula. A Rose é formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Gestão de Risco e Inovação, com módulos internacionais nas universidades de Berkeley e de Nova York. É fundadora da Expertise, uma agência com 25 anos de mercado que atua com 5 núcleos de negócios diferentes: eventos, trade, promoções, incentivo e viagem de incentivo e logística. Rose, Isso. muito obrigado por Eu que estar aqui, agradeço receber pela o nosso oportunidade. convite. Vai ser um prazer Prazer é meu. conhecer aí Obrigada. um pouco dessa experiência que vocês viveram. Bom, para começar aqui, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória. O que trouxeram vocês até aqui? Duas empreendedoras de sucesso no nosso mercado de eventos. Eu sei que tem toda uma trajetória aí, É né? longo. Uma longa trajetória. Conta um pouco começar também de você, Leila. Muito legal. Bueno, esse ano, inclusive, celebrou 32 anos de existência e somos muitas Buenos dentro de uma Bueno, a gente Uhum. fala, né? Porque a gente começou num caminho, a gente veio da comunicação visual, ainda era tudo muito bidimensional, tudo muito estático. E no decorrer desses 32 anos, a Bueno foi se transformando. E como a nossa formação é arquitetura, tanto a minha quanto a do Bueno, que é meu sócio e o pensador criativo de tudo isso, a gente entendeu que o nosso mercado e as complexidades e as demandas, eles estavam cada vez mais demandando da gente enquanto pensadores projetuais. E Sim. em um determinado momento a gente entendeu que a gente estava fazendo além da cenografia, porque Aham. nesse decorrer a gente chegou na cenografia. E no momento que a gente entendeu isso, a gente viu que a gente já estava fazendo arquitetura. A nossa arquitetura, estudada lá atrás, ela estava sendo aplicada ainda Aham. aqui na efemeridade, ainda aqui para o evento, Sim. com tempo de término, né? Em 2016, a gente estabeleceu essa atividade de arquitetura cenográfica, nem existia essa nomenclatura no mercado, a Aham. gente acabou fazendo um brand, um novo rebrand da marca, Legal. e estabelecemos a arquitetura cenográfica. E aí, só para complementar, a arquitetura cenográfica enquanto conceito, Aham. ela também foi um marco para o nosso mercado, né? Nesse momento a gente anunciou para o mercado pedindo que o mercado viesse fazer junto com a gente, que a gente Sim. fizesse a cocriação, uma palavra tão forte hoje, né? E lá em 2016 a gente entendeu que era algo que de fato poderia transformar o nosso mercado. E recentemente, agora na pandemia em 2020, nasceu a Buena Ensina, Uhum. que em outubro do ano passado se transformou em Arquice, que é Educação em Arquitetura Cenográfica. Então, o que a gente faz, a gente ensina também na nossa plataforma. Esse é um resumão de uma trajetória de 32 anos, mas para o pessoal se localizar e entender que a gente sai, às vezes, de um lugar, de um sonho, né? E chega num ponto que, às vezes, não é o que parece, né? Tem muito trabalho, tem muita ralação, tem muito compartilhamento, tem uma Sim. equipe formidável que faz a gente chegar onde a gente está, né? Então esse é um resumo do que a Sim. gente é. Leila, e eu vi um pouco da trajetória de vocês de uns anos para cá e como vocês têm realmente impactado. Porque quando a gente pensa em arquitetura, se a gente leva para a nossa vida pessoal, a arquitetura ela impacta o nosso dia a dia, ela torna a Verdade. nossa vida mais fácil, ela cria uma harmonização nos ambientes onde a gente está, mais leveza,
mais conforto, mais praticidade. E o que é muito legal é que vocês conseguiram levar isso para os eventos. Eu vejo projetos de vocês muito inteligentes de aproveitamento de espaço, de experiência, eu já vi você apresentando alguns cases que vocês levaram o Prêmio Verdade. Caio, né? Parabéns, assim, que Obrigada. trajetória e Muito obrigada. que contribuição para o mercado que vocês Que estão bom. fazendo, né? Delícia ouvir isso. Legal. Muito obrigada. Isso aí. E Rose, e aí, como é que foi para chegar aí nessa agência com 25 anos já entregando grandes projetos? Desde os meus 15 anos eu sabia que eu queria trabalhar nessa área. É mesmo? curioso, Que legal. porque eu estudava num colégio que não tinha o ensino médio, hoje chamado de ensino médio, e eu vi um outro colégio e falei, bom, eu quero estudar aqui porque tinha um outdoor na porta dizendo que tinha publicidade e propaganda no terceiro colegial lá, que era Na chamado nossa na época. época. E eu quis estudar nesse colégio por causa disso. E outra coisa curiosa que aconteceu, que quando eu fui prestar o vestibular, e não tinha nada de Enem também para juntar nota, a minha mãe falou, você vai estudar isso? Eu falei, sim. E minha mãe realmente nunca se intrometeu em nada no meu estudo, nunca Sim. dei trabalho para ela, ela trabalhava muito e, nossa, mas você que sempre estudou tanto, você que é tão dedicada e tão inteligente, vai fazer isso. Parecia um Ela falou demérito, assim, né? não, você deve, Parecia um por que demérito. você não faz odontologia? Não, nem me imaginaria fazendo odontologia, mexendo na boca de ninguém. E eu falei, não, eu tinha muita certeza, com 17 anos que eu entrei na faculdade, né? A gente sempre faz aniversário depois, e já entrei direto do colégio e fiz os 4 anos, Sim. e comecei a fazer estágio, trabalhar na área. Trabalhei uns 15 anos em agências e sempre fiquei bastante tempo nas agências que eu trabalhava e fazia sempre uma história nas agências e não tinha nunca tive um planejamento de empreender. Empreender para mim nunca esteve dentro Olha só que do meu Interessante, né? do meu planejamento. Mas algumas circunstâncias aconteceram Sim. onde eu trabalhava e que eu não me identificava mais nos lugares. E as pessoas falavam para mim, não, você tem que abrir a sua agência, mas como? Aí vinha um falar, abre uma agência comigo. Aí vinha outro falar, abre uma agência comigo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse Tem negócio. um sinal aí, É, né, Rose? e comecei, e aí, de repente, chegaram 25 anos. Mas desde que eu comecei também, eu sabia como eu queria que essa agência fosse. Aham. Então, eu queria que essa agência tivesse promoção, eventos, trade, incentivo e Sim. pudesse trabalhar todas as modalidades, mas eu também sabia que uma equipe só para fazer tudo isso era aquela agência que faz tudo. Sim. Quem faz tudo não faz tudo muito bem. É verdade. E então, a cada ano foi planejado, eu iniciava uma nova atividade com uma equipe Que legal. especialista naquela Uhum. atividade. Então, a equipe e a diretora, né, que comandava essa equipe, para que cada um fizesse o melhor de si, com especialistas mesmo em cada um dos negócios, e o tempo foi passando, Sim. muitos desafios ao longo de 25 anos, né? A gente trabalha numa área que existem poucas contas. Eu acho que até para a Leila é mais difícil, mas em agência a questão de já ser contratada e ter o FII, etc., não é algo que acontece com todos os clientes, é uma concorrência a cada mês. É verdade. Então eu digo que é um leão por dia, o que eu tenho nesse mês, que concorrências eu tenho, quantas a gente vai conseguir fechar, eu vou apresentar o melhor projeto, eu vou chegar no melhor valor. E é isso há 25 anos. É claro que hoje, já há alguns anos, tem uma consolidação, Sim. mas a jornada disso, ela foi muito batalhada, Imagina. né? Então, muito, muito batalhada. E uma outra coisa é assim, a forma de levar para a agência como eu queria que fossem as agências que eu trabalhei. Sim. Então, existe uma autonomia, existe uma liberdade, um respeito mútuo,
E as pessoas ficam há muito tempo. Então, tem gente que está lá há 23 anos, outro está 18, outro está 20, sem Isso é um indicador acomodação, sem importantíssimo. acomodação. E tem os jovens que entraram e que faz esse mix bem bacana Sim. com essas pessoas. É curioso, né? Porque essas pessoas até que estão há muito tempo são pessoas que aguentam mais o tranco, Uhum. É mesmo. elas não se cansam tanto, né? Tem Sim. uma geração que é bem cansada, né? Mas que eles têm que estar lá, que eu gosto muito dessa Sim. Traz uma visão dessa atualizada. mistura, né? Que tem um respeito mútuo. Ninguém acha o jovem inexperiente, como os jovens respeitam quem já tem bastante experiência. Então é um grupo muito Sim. gostoso. E uma coisa que é boa para mim é que gosto muito das pessoas, Sim. sabe? É uma equipe que eu gosto muito, que eles têm acesso direto. Tem uma nova sócia já desde 2000, que é minha filha, que Que assumiu. legal. E Você fez esse processo de transição já? eu continuo, mas Mas tá. exato, eu estava sozinha na sociedade. Em janeiro de 2000 ela iniciou, teve um desenvolvimento muito rápido, Uhum. né? Eu não queria que ela trabalhasse comigo logo que se formasse. Ela fez GV, fez ADM, foi para o mercado, trabalhou em grandes empresas, multinacionais, grandes Legal. nacionais, até que partiu dela que ela gostaria de trabalhar na agência, né? Então, isso já faz muita diferença para mim, Sim. Sim. porque é um ritmo realmente. É. E tem um comitê de diretores, a área dessa tem diretor, Uhum. e esses diretores tocam as suas estruturas, mas ainda demanda bastante da gente. É. Mas é legal, né? Você, como passou por outras agências, imagino que você fez um bom filtro Sim, daquilo que funcionava, do que não funcionava, de como você gostaria que as coisas. principalmente das relações Muito humanas. bacana. E tem uma questão muito. A gente redesenhou, na verdade, com um consultor que é especializado em cultura organizacional. Então, eu e a Natália, porque tem que ser sócio só que pode Sim. desenvolver isso, e depois transmitir para a equipe. A Uhum. gente desenvolveu nossa cultura organizacional, missão, valores, Uhum. mas já é uma forma diferenciada de trabalhar isso. Sim. E depois a gente difundiu isso para a equipe, apresentou e explicou cada valor. Porque não, o valor é esse, tá? Mas o que significa isso? Significa assim, o que eu posso dentro desse valor, o que eu Uhum. não posso dentro desse valor. Para ficar muito claro para Sim. todo mundo Legal. de como as coisas têm que acontecer. Bacana. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês? Vocês duas têm algo em comum aqui, que vocês foram um bebê Dessa de inovação, de uma fonte do outro lado do mundo, Nossa. né? Vocês fizeram aí uma viagem espetacular. Eu estava ouvindo um pouco vocês compartilharem aqui dentro da plenária, no painel. Queria ouvir, Leila, começar por você. Como foi essa experiência de estar na Osaka, né, no Japão, e que ela é considerada a feira mundial, né? Que você falasse um pouco do que você viu lá, que chamou a atenção, como foi essa iniciativa de As participar. feiras mundiais, esses encontros mundiais, eles realmente são transformadores. Eu também fui pela primeira vez em Dubai. Tentei ir na de Milão em 2015, não consegui por questões de agenda, e aí fomos para Dubai em 2022, Sim. que era para ter acontecido em 2020. E assim, para nós, principalmente num pós-pandemia, principalmente no que nós estávamos passando do setor de eventos, para nós, eu digo nós, eu e o Bueno, né, meu marido, meu sócio, foi transformador. A nossa vida mudou depois de uma Expo Mundial. É difícil explicar esse sentimento Interessante. e esse acontecimento, mas foi um fato na nossa vida. Inclusive foi por conta da Expo Dubai que a gente determinou na nossa vida esse calendário. Nós não perderemos mais nenhuma Expo Mundial. Então, a cada 5 anos, a gente vai se preparar. Deu muito certo, porque deu certo ir para Osaka, porque uma coisa é você desejar, planejar, outra coisa são as coisas de Deus, né? Que se sabe se Sim. vai rolar, se não vai, se a gente vai estar aqui. Então, a gente já foi com uma expectativa muito alta para a Expo Osaka, porque a gente sabe o poder de transformação, Sim. porque ela te coloca de encontro com o futuro. Independente da temática, os países Sim. estão ali concentrados
para mostrar o que eles têm feito e o que eles buscam fazer na questão de uma temática pré-determinada, mas sempre voltado para o futuro. É de futuro que se fala e é um futuro que está sendo construído naquele momento. Então, eu tive a sensação, tanto em Dubai quanto agora em Osaka, que a gente, de fato, foi até o futuro e que a gente voltou. Que E aí legal. você volta abastecido, né? Você volta abastecido de inspiração, de relação, de união, de cultura, de tradições, de relacionamentos. E esse encontro, principalmente agora falando de Osaka, ainda teve essa questão, esse fator agregador, que é você ir para uma cultura oriental japonesa, que é Sim. um aprendizado fenomenal. Mas, para resumir, a gente vai com um olhar sempre muito espacial, por conta Sim. da arquitetura cenográfica. Imagino. Então, todo o projeto, o planejamento, o fluxo, como as coisas são pensadas, como o espaço foi pensado, para a gente já começa com um grande aprendizado, porque a gente vai se preparando, né? A Aham. gente começa a pesquisar para entender. Sim. Então, desde que a gente foi, por exemplo, a gente ficou muito feliz, porque o ano passado a gente estava ali no salão eles falam Salone, né? Que é em Aham. Milão. A gente vai também todo ano, que é um lugar de aprendizado, e a gente se deparou com o projeto do pavilhão da Itália. E aquilo Sim. foi tão inspirador para mim que eu vi uma maquete completa de como ia ser esse pavilhão da Itália. Então a gente já tinha visto o projeto, vi a maquete, e Aham. ali para a gente foi ainda mais motivador para estar lá. Então é todo um trabalho de pesquisa que você vai tentando descobrir, e é muito investigativo, né? Sim. Quem fez, quem foi o arquiteto, o que foi pensado, qual a narrativa. E quando a gente traz para a nossa realidade, pensadores de espaço e pensador da arquitetura para eventos, são as estruturas que nos baseiam. A gente vai para lá, entende qual é a narrativa, entende qual é a história, que material que eles usaram para contar isso, qual o recurso tecnológico, como que eles receberam a gente. Você se coloca no lugar do visitante. Sim. Você se coloca no lugar desse visitante que você, no fim, fornece para ele, tanto o Aham. cliente como quem vai estar. Então, quando você sente, quando você entende cada sentimento que está sendo, o impacto que passa para a gente, é mais fácil da gente replicar quando a gente chega aqui. Sim. Então, é isso. Para a gente, é um portal de inovação, de tecnologia, de relações humanas, que a gente vai, sente, investiga, se inspira e depois vem e adapta. E o Bueno até tem uma palavra que ele sempre fala, tecla SAP. Aí eu aperto a tecla SAP e vejo as possibilidades e aplicabilidades aqui no Brasil. E a gente está exatamente nesse momento. Acabamos de chegar, Aham. a gente agora faz um levantamento, prepara muito material, Sim. porque tem a Arx, né? Aham. A gente prepara muito material para os nossos alunos, a gente faz e-book, a gente faz aulas, a Legal. gente faz vídeos e a gente distribui para os nossos alunos, para quem não pôde estar lá, conseguir receber essa Sim. informação. Vocês acabaram de chegar. Né? Nós chegamos no sábado, No a Rose sábado. chegou hoje. A Rose desceu do avião e veio para cá. Hoje é Fácil. terça e eu já estou aqui tentando, estou lutando com o fuso horário. Você que vai ter que Eu lutar não tô muito, né? sentindo ainda Ah, mas nada. fica Mas tranquila, vai piorar muito. Vai ser nessa madrugada. Amanhã, com certeza, nessa madrugada. Vou acordar às 4 da manhã sem sono nenhum, né? Um fuso de 12 horas. É muita É, coisa. muita coisa. É o inverso total, né? Total. Noite por dia, né? Total. Legal. Antes de você falar, Rose, Leila, é um evento, estava me dizendo, uma feira que dura 6 meses. 6 meses. 6 meses. Expectativa de público? 28 milhões agora Meu para Deus. Osaka, uma média de 150 mil visitantes por dia. Sim. É grandiosa. E É metros muito grande. quadrados, você tem ideia? A Olha, gente aquele tem, ring, sim, o aquele ring tem. ring, ele É. tem 700 metros de diâmetro. É. E aí ele tem Nossa. 2 quilômetros de perímetro. Sim. Então você imagina aí achar um metro quadrado desses 700 aí de É, diâmetro, é muito. isso. É grande. Tem bastante essa informação aí, se pesquisar dá para achar. A gente não dá conta, né? São 191 pavilhões para visitação. 191 pavilhões de grandiosidade, assim, do tamanho desse pavilhão que a gente tá. Pra você ter uma ideia, nós ficamos lá 7 dias, você ficou 10, né, Rose? É. Nós visitamos 27 pavilhões, de 191, 150 países, Um mas no quarto total praticamente. a gente visitou 27, quer dizer, E acho que até, Leila, a gente não consegue visitar mais, porque um volume é de muita fila, gente, é uma com espera filas, muito com grande. E esperas. em Dubai não acontecia isso, A né, Dubai, Rose? alguns pavilhões. Mas por eram exemplo, muitos específicos. alguns específicos. E aí você ficava na fila, você enfrentava, e depois você produzia muitos nos outros pavilhões, né? exato, Tanto em exato. Dubai a gente ficou 6 dias, eu consegui fazer 38 pavilhões. Muito mais. Entendi.
Porque menos É. fluxo, talvez espaço maior. E os espaços eram maiores, eram mais Era. arejados, então também dispersava mais, A gente né? se encontrava melhor ali, É, não é? é verdade. A gente se encontrava melhor ali. A gente Os distritos foram muito bem desenhados muito, em eles Dubai. dividiram em três na 3 época, com distritos. temas diferenciados, aí o país trabalhava especificamente aquele tema. Então, para a gente ficava muito melhor. E você, Agora, Rose, fala as suas percepções. assim, algumas percepções que eu tenho comparando com uma só, né? Então, Sim. a experiência de uma, porque na verdade a Expo Dubai é o que foi muito mais divulgada. E a Sim. gente já espera que um país como Dubai, que tem uma tecnologia, e você ainda mais como arquiteto, que olha aquela cidade toda Nossa, construída, né? impressionante. E que é exatamente, que ele o príncipe já vinha planejando há muitos anos, sabendo que ele precisava depender do turismo para que as coisas sim, a acontecessem, estratégia foi... que foi já há algum tempo que ele já fez isso, que é o caminho que Abu Dhabi está indo, de ter mais atrativos e de chamar mais gente como o Dubai chama. Mas o que eu sinto no Japão, que é ainda um pouco, eles são tecnológicos hoje, já foram muito, então muitas das coisas que a gente tem hoje no metrô, nas coisas, foram muitas coisas do passado. Sim. Eu não vejo hoje uma tecnologia no Japão como se vê na China, É verdade. como a gente está vendo no Oriente Médio. Não é isso. Então, É até decepcionante um pouco, né? nesse ponto, sim. Mas eu achei um pouquinho mas decepcionante. onde que eles ganham, né? Eles ganham na tradição, na cultura Sim. e no E, respeito. e na Uma receptividade. coisa, e na organização, assim, e na receptividade, porque como foi minha primeira vez no Japão, eu tive duas grandes surpresas. Uma foi entender essa cultura. Sim. Depois eu tive férias e fui para muitas cidades. Aham. E eu fiz uma imersão, então eu quis aprender algumas palavras, eu queria agradecer, eu fazia a reverência que eles faziam, e eu entrei naquilo. Legal. Incorporou, né? Arigatou gozaimasu, sempre falava, fazia referência, que é muito obrigado. Agora, falando assim, eu acho um app deles o pensamento da construção da app Impressionante. da feira, para a gente era Confuso, super confuso, complicado. confuso. Você precisa ir lá fazer app. Fiquei Assim, feliz agora. Você hein, precisa ir lá. assim, não criticando o Japão, mas Sim. falando A complexidade como do é pensamento. diferente. Então, falando de uma empresa de um país que foi extremamente tecnológico, Sim. ele foi muito mais avançado no tempo, com as linhas de metrô, com várias coisas que eles construíram, mas que hoje isso permanece, mas não tem outras coisas. Então, você não vai pegar um aplicativo da feira, não é a mesma coisa. Você vai... Então, tem algumas questões assim, outras coisas que eles dificultaram muito esse ano, é que a gente tem que fazer o pré-agendamento dos principais pavilhões. Isso foi muito triste e Foi muito decepcionante. triste. Então, quando a Muito gente decepcionante. chegava para fazer, eu quero ir no pavilhão tal, fez o agendamento, Fila não. de espera. Não, aí não dava. Nem não tinha nem tinha disponibilidade. Então, Nada de fala, acesso, olha, nem um pouco democrático. vai no 6h30, ficava até às 8h30. 6h30 vai abrir. E uma outra característica, se você fosse de manhã cedo, parece que a gente conseguia visitar, mesmo no de pavilhões, chegando às 4h30. 4h30 saiu uma multidão de lá. E a gente começou a chegar mais tarde para fazer mais coisas. Sim. Porque você fica desde manhã Você até o se final do dia, você se cansa cansa. muito. Você fica Você improdutivo. não produz, porque chega uma hora que eu falo, mas eu estou vendo o quê? Eu já vim aqui, não vim aqui, porque é muita informação. E a gente tira foto o tempo inteiro, né? E essa questão de que a gente tem que estar lá, tem que tirar foto, tem que registrar, depois tem que lembrar disso tudo. Aí eu fui aqui, anda, aí onde é o outro? É do outro lado. Aí vai almoçar, tem... não é assim tão fácil, né? Não. Assim, Espaço de alimentação a peça dentro de da feira? alimentação tinha, mas eu tenho uma restrição tremenda, eu não como comida japonesa. Então, eu ia no pavilhão da Itália, tinha um restaurante do Italy, né? Mas a espera era grande E a espera era enorme, imagina a e não procura. tem pré-reserva. Então, eu acho assim, eles criaram algumas coisas que não foram... não são fáceis, não foram pensadas
para facilitar. Sim. Foi muito complicado. Então, teve pavilhão que eu não consegui ver, porque depois de 10 minutos você entra na feira, é que você dá o check-in, é que pode marcar o pavilhão. E aí, entendi. se eu vou à tarde, porque não vale a pena ir de manhã, quando eu chego, eu não consigo ver. Mas ok. Por que que eu falei isso e não... assim, isso é importante também quando a gente faz um Claro. evento. Sim. Como que a gente faz o acesso das pessoas serem fácil? O que eles pensaram no transporte público, na organização de entrar, etc., ok, nas outras partes não foi pensado. Então, isso também é um aprendizado para a gente, quando a É gente olha, verdade. será que eu Um estou evento. fazendo isso? É. Será que eu também estou fazendo errado quando eu faço um evento? Também é uma forma. E a Leila, enquanto ela tem um conhecimento de arquitetura, ela é formada, ela cria e constrói, Uhum. e eu dependo da Leila para Fazer os fazer seus eventos? os meus eventos. No meu caso, e o diretor de planejamento que foi, porque uma das coisas que a gente faz nesses grandes eventos, em cada momento, e não é só a Expo Dubai, a gente vai para a XSW, a gente vai para o Cannes Lions, que também não é algo que tem a ver com o trabalho da Leila, então tem muito mais a ver a Expo, Uhum. pela questão da arquitetura e tudo, mas cada vez a gente investe para que uma pessoa tenha acesso àquilo. Então, foi o Legal. diretor que de legal. planejamento junto. E é bom porque duas pessoas, às vezes, têm Olhares diferentes, olhares né? diferentes, etc. Isso Mas aumenta muito o repertório da Sim. agência, né? exatamente. O que a visual. gente vê ali como agência diferente da Leila? A gente vai olhar aqueles pavilhões e depois a gente vai precisar transmitir para as empresas, e não vejo, eu acho que você está de parabéns, porque eu nunca escutei de nenhuma empresa de cenografia Hum, que estava lá fazendo isso, entendeu? verdade. Pelo menos nenhum É raro parceiro. E mesmo. eu já trabalhei com muitos parceiros. Isso é extremamente raro. Então, se a gente olha aquilo e tem um parceiro, né, que viu aquilo, que entendeu, Que que sentiu, vai né? saber reproduzir aquilo, é muito. Então, o recado que eu daria é: empresas de cenografia, invistam, não é barato, nada é barato, mas a gente colhe os frutos disso. É verdade. Para o brasileiro, tudo é caro. Ainda mais Tudo para a conversão de moeda que a gente está a gente tem uma vantagem em relação ao Japão, né? Como eu disse, com R$ 40 a gente compra 1.000 ienes. Sim. Ok. Mas a gente tem a questão do aéreo, a gente tem o aéreo, né? Para ir para lá é caro, tem mais de 26 horas, depende da conexão, você pode demorar mais de 28, 30 horas, depende. Sim. Então, você tem que ter realmente, estar disposto É isso àquilo, mesmo. entender que aquilo é importante, para mim é extremamente importante. Eu, apesar de 25 anos da gente de trabalhar muito mais tempo do que isso, eu ainda sinto, eu sou muito curiosa. Que legal. Mas isso é das é fórmulas do muito sucesso. curiosa. E eu Nem necessito de aprendizado o tempo inteiro. Muito, muito, muito. Então, é uma fonte de inspiração. Sim. Os pavilhões não tem nenhum, exceto o Brasil, porque eu lamentei muito, porque é o nosso país, não achei legal ter que falar isso, mas lamentei muito. Sim. Por fora, por dentro. As ações que fizeram não têm sentido nenhum. Se você ler a matéria sobre o que foi feito, você vai entender. Mas quando está lá, nada é explicado. Sim. Você não entende o porquê daquilo. E tudo é feio. Uhum. E eu acho que uma questão que saiu aí, você deve saber disso melhor que eu, que teve um projeto do escritório do Marcelo Koga, que foi maravilhoso, que ao longo do tempo mudaram por uma questão de verba, etc. O escritório não fez o projeto. Sim. Ok, quando a gente não tem dinheiro, a gente pode fazer o simples, mas o que a gente põe dentro pode ser bem elaborado. Sim. Eu posso ter uma caixa, mas o que eu vou passar de mensagem? Como eu vou passar a mensagem? Que ações eu vou ter E dentro? sabe que eu Isso achei é incrível, só para fundamental. complementar, Sim. não interromper, desculpa a sua fala, mas o que eu achei muito legal dos que eu trouxe até como case Sim. foi esse processo colaborativo, É. trazer marcas, porque eles te subsidiam, as marcas te ajudam a pensar. E outra coisa que eu percebo, e não foi só de agora, eu trouxe essa leitura, inclusive da última
da última área de Milão que a gente fez uma pesquisa, a potência das marcas se juntando, Sim, sim. trazendo elementos totalmente fora do contexto, que para uma Expo Mundial faria toda a diferença, é trazer Exato. complementos da arte, do cinema, sim. trazer do próprio folclore da nossa cultura, mas as marcas privadas, trazer Exato. muito desse contexto, Sim. isso que a gente... Isso Isso é tão foi muito bem forte. colocado, muito bem lembrado, isso é fato. Como você vê, o pavilhão da mulher, que foi maravilhoso, Era Cartier. era a Cartier que estava fazendo. Tava ali um baile Cartier, um baile algumas Mas outras aí, coisas. o que eu acho diferente da França? Aí eu entro, que eu não quis entrar quando você me perguntou da França, não era o momento de eu falar. Mas, por exemplo, para mim a França era bonito, era bonito. Sim. Mas para mim parecia um estande da Louis Vuitton. Então tem que tomar cuidado como que a marca entra como sponsor. Para ela não Por se quê? tornar Exatamente. protagonista do. Porque Isso, ela, também tem a que ter esse Cartier cuidado. estava ali patrocinando, mas o conteúdo que tinha Sim. para a gente era muito rico. Então Sim. você tinha uma projeção e a gente escolhia uma delas e ela contava a história dela. Então Sim. tinha uma muçulmana que tem uma cultura diferente, mas o Sim. que ela conseguiu fazer? Tem uma africana. Uhum. E então essa questão do empoderamento feminino e como foi contado por pessoas de nacionalidades diferentes e aquelas nacionalidades que a gente sabe que tem uma dificuldade, né, da mulher ter a valorização, ter essa valorização na sociedade, como a gente sabe que tem, isso foi muito forte. Sim. Mas a Cartier um olhar deu esse muito legal. espaço e ensinou. O da França, tudo foi Louis Vuitton. Sim. Então eu falo, tá bom, qual é o projeto sustentável da França? O que ela trouxe Características de do características? O painel da França, ele tinha 3 níveis de sponsors. Tinha os principais, tinha os do meio e tinha os colaboradores Sim. ali. Era gigante o painel que estava na entrada, mas o que destacou lá foi Louis Vuitton. Então você fala, pra quê? Não entendi nada, não me passou nada. Ah, é importante a marca? É. Olha, Sim. teve uma conexão, só para complementar, né? A França. Eles trouxeram uma ligação muito forte com o Japão. Então, Trouxe. eles começaram a contar uma narrativa daquela linha vermelha. Sim. E aquela tecnologia que a gente viu, que eu achei que foi uma coisa muito legal, a mensagem que eu captei foi aquele final, de fazer essa interligação de templos, de crenças Legal. entre os dois Sim. países e mostrar que as diferenças, a diversidade pode estar conectado e eles trouxeram esse fio que os japoneses usam muito, né? Essa ligação espiritual, Sim. eles usaram isso em toda a narrativa. Tem uma narrativa. Sim. É difícil para a gente chegar e detectar tudo isso se você também não dá uma pesquisada. Então, teve pavilhões que eu não consegui pesquisar, eu também não entendi muita Mas coisa. assim mesmo, é uma narrativa, sim, mas assim, o que ela responde da proposta da Expo é, ok, a gente está falando da integração entre os países, mas o que ela fez? Ah, eu vou fazer com o país que é sede disso. Sim. Isso é muito pouco em relação a tudo que a gente tem que fazer numa exposição universal, o que a gente estava falando ali, de todos os países buscando soluções para o futuro. Para a né? sociedade. Pra É uma feira que sociedade. basicamente, para quem está nos assistindo, eu também nunca estive, mas basicamente os estandes, não existe stand, são pavilhões. Pavilhões. E são pavilhões de cada país. Exato. Isso. Não tem um espaço de alguma empresa, de marcas. Não, mas são pavilhões de também país tem. e dentro Até também tem. Até tem uns teve da pavilhões Samsung, privados. da Panasonic. Não viu da E Panasonic. teve mais um outro que eu também Eu vi o da creio que- universidade, de uma universidade que fez uma junção Sim. IDA. Tem Universidade IDA também tem. Mas Teve empresas também. japonesas, basicamente. Então, Panasonic estava. estavam E japonesas tem mais lá. uma que eu não lembrei. Eu tenho tanta foto aqui. E cada Mas pavilhão tinha. faz a sua montagem, a sua narrativa, Sim. baseado na temática daquele ano. Tá. Por isso que a Rose está falando, tem que estar sempre mais ligado àquela Sim. temática. Era a construção E eu de acho sociedades para o futuro. Faltou Ah, isso. É, isso legal. que eu usava, Esse então- foi o tema da. Esse foi o tema da Expo. E Sim. toda a Expo tem uma temática. E os países mostram o que eles estão fazendo baseado naquela temática. Sim. Então, eu acho assim que faltou isso muito. Uhum. Eu não sei se
o que que aconteceu, mas eu acho que faltou. Sim. Não deixaram de ser pavilhões bonitos. Também teve um pavilhão que não é de uma marca, mas um pavilhão inteiro sobre mobilidade, tecnologias do Legal. futuro. Então, a gente está vendo um carro voador. Mas isso a gente já viu desde a XSW, a gente já viu de outras feiras. Sim. Mas ali num grande, ele Naquele contexto, reuniu né? tudo isso, a robótica, Sim. reuniu o carro voador, reuniu as entregas que a gente já tem com drones. Aham. Então, Está muito naquele ligado espaço, tá. a essa sociedade do futuro. Mais muito, do que, né? exato, mas E do que as a Leila facilidades, falou, né? dessa questão que eu acho que do Brasil, pelo que eu li, né, que é uma questão de verba e da PEX ter mudado o projeto, etc. Por que não essa inteligência que teve um país desenvolvido como a França, a Itália também, A Itália fez uma a composição. Itália também, A que usou Itália também de usou. sponsor, É. o pavilhão da mulher que usou a Cartier. E importante pensar que a estrutura que eles usaram no pavilhão da mulher, Uhum. eles reaproveitaram de Isso eu não Dubai. sabia, achei muito legal E isso Ah, eu é? achei sua muito fala. legal, porque isso é De uma 5 anos questão, atrás. exato, mas é uma questão de sustentabilidade. Sim. Mas aí o que que é diferente? O jardim, como eles fizeram, Sim. Muito as legal. atividades que estão dentro são diferentes. Uhum. Porque eu fiquei pensando, o que tinha muito lá? Aquela madeira, por estar no Japão e eles precisarem de recursos de construção, muitos usaram aquela madeira É. que é característica do Japão. Sim. Aí eu falei, gente, mas assim, e a sustentabilidade com tanta Sim. madeira que está aqui? Ah, porque é de reflorestamento. Uhum. Ok, mas tem que contar isso. Talvez tenha contado, eu não tenha visto, mas era Uhum. extremamente necessário. Muita água. E também vamos falar de dentro dos painéis. Para mim, Leila, o que fica muito é como que a gente provoca uma interatividade num evento, né? Como é que a gente passa uma mensagem de uma forma interativa, de uma forma lúdica, que a pessoa fala, nossa, que legal que eu estou recebendo essa mensagem. Aquela questão da Alemanha, que deu o bichinho, É, super muito legal. simpático, ele tem de várias cores. Aí você escolhe a cor, eu quero esse rosa aqui. Com aquilo, eu encosto, na verdade, eu nem expliquei no detalhe, eu pegava lá o bichinho, onde eu queria entender, eu apertava, encostava ele, aí colocava aqui e ele me falava Que tudo. legal. É como se... Então você imagina a tecnologia disso. Tinha que ser a Alemanha, porque a Alemanha já surpreendeu na Expo Na Dubai. Expo foi um dos Era. melhores da Aí eu Expo ia em outro Dubai. lugar, tinha uma outra forma. Encostava Sim. e ele me contava legal. aquela história. Então, isso, a gente aprende muito com isso. É. Agora, os outros, Agora, com por exemplo, o Japão, eu não expositores, consegui não. entrar no Japão. Você conseguiu Não entrar? consegui A gente entrar não no Japão. conseguiu. E você imagina, as maiores tecnologias que Nada. estavam sendo demonstradas para a gente no antes, O pelo menos país tudo que eu sede, pesquisei, Leila. a gente não pôde entrar. Eu achei isso O país tão frustrante. Ah. O país sede não estava sendo país sede. democrático. Ele não estava Sim. acessível para todos. Isso foi Não. muito frustrante para a Leila, gente não era também. possível reservar esse acesso com antecedência. Eu só podia reservar acesso de É dentro possível, da mas feira. já não tinha mais Ah, vagas. já não tinha mais. Você Já. tem uma coisa de uma semana antes. Ah, Até tem Ponto. 3 dias, né? Tem Até 2 3 meses, Não 7 dias, tinha, 3 não dias e tinha, na hora. não Mas imagina, tinha. ou você perde tempo naquele app complexo para ficar tentando, ou você vai fazendo outras coisas, assim. Você Sim. também tem que fazer Não escolhas, tem, né? A não, gente não não dava. tinha. A gente subia, E não tanto, eu cheguei ao dava. ponto, eu e o Bueno, de falar de voltar para lá. Porque, assim, a gente deixou de ver pavilhões Muitas Mas a gente sabe se importantes. voltar, a gente não sabe nem se vai conseguir. Teria O que que tentar antes, é? né? Para voltar. O que tem muito dentro? Ah. Muito LED, Sim. muita projeção mapeada, muitos formatos diferentes de LED, Sim. muitos recursos de áudio e vídeo Sim. que a gente não tem ainda Ah, alguém que pague por isso para a gente trazer para cá. Então Sim. a gente fica assim, poxa vida, eu tô indo, é tanta coisa rica, mas eu não consigo fazer isso lá. é. Por isso tem que Porque apertar pra a tecla gente, SAP e ver e como É. que a gente adapta isso nas condições que a gente tem. Exato. Às vezes é um insight, é um detalhe, mas Então,
Eu insisto Sempre fica muito. alguma coisa. Sempre. É. Eu insisto Sempre. sempre muito no sentir. É. Porque é a parte mais difícil da gente concretizar. É aquele sentimento que deu. O que que eu senti? Eu fiquei impressionada com o aroma num determinado ambiente na Itália. E eu senti, mas eu Sim. reconheço esse cheiro, mas estava me levando para alguma coisa, algum sentimento. Aí uma senhora japonesa, como você falou, que a maioria dos monitores ali, quem Sim. acompanhava a gente eram de lá, ela falava algumas palavras em português e ela viu que eu e o Bueno estávamos conversando e ela falou, é da Santa Maria Novella, de Firenze, que é a farmácia mais antiga da Itália, e você passeia nessa farmácia, você tem aquele aroma, e eles levaram esse aroma para o pavilhão. Isso é muito. Então, esse sentir está muito no detalhe, assim, e é o grande desafio. Sim. Né? Porque a gente faz uma instalação como essa que está aqui, cada um denomina de um jeito, cada um sente alguma coisa. O que a gente quer é provocar alguma coisa. Sim. Porque a gente sabe que nós estamos com um problema de concorrer com muitas informações. Sim. E quando você traz um visitante para um espaço como esse, ele precisa sair com algum residual. Né? E a gente luta muito pelo espaço que seja uma Exato. ferramenta que complemente muito esse residual. É. Né? O espaço comunica a marca, o espaço comunica essa mensagem, mas acima de tudo, ele precisa contribuir muito com esse sentir Sim. no momento do evento. Sim. O espaço, assim como você falou logo no início, Aham. a arquitetura, o espaço foi feito para receber pessoas. Sim. Ele tem que ser pensado para isso. Claro, eu vou sempre ter esse olhar, que é onde eu tô. Sim. Mas eu entendo a contribuição que o espaço tem no É. evento. Então, são exemplos que a gente tem que ir lá sentir. O que isso mexeu tanto comigo? E aí eu acho que aí está uma lição E ainda importante para a gente trazer. pegou a Golden Week, imagina, É uma verdade. semana, fala, que é uma semana inteira Ah. de feriado no Japão. Eles estavam em massa lá. Poxa, vocês foram Estavam então em no massa. auge da. A primeira semana eu cheguei exatamente, você também, né? Na também. Golden Week. Nós Então você chegamos. imagina Sim. o que tinha. E também o que eu vi, aquilo pro japonês que ele fez, né? Ele sediou, ele vai lá e ele participa, Ah, é tão bonito né? isso, né? Exatamente. Sim. Ele dá Sei lá, valor, maravilhoso. ele tem valoriza. orgulho daquilo. É verdade. Entendeu? Então ele vai a família inteira. Vai isso criança, De vai todas todo as mundo, idades, de de todas as todas as condições. idades, exato. Mas é uma Muitos oportunidade. jovens, muitas pessoas mais Escolas, velhas, muitas escolas, com sim. excursão. Aí você imagina também escola com um monte, assim, e de criança pequena, criança pré-adolescente, tudo. Diferenciados Tudo, pelo tudo, modelo e tudo. cor de chapéu. É. Ah, é? Todos bem Fascinante. catalogados. Eu acho que assim, a gente chegou muito em cima. Muito legal. Eu acho que a riqueza de fotos que a gente tem, de coisas, de particularidades que a gente tem, e aí você mostra como que a cultura. Isso aconteceu em Dubai também. Eu achei muito curioso em Dubai, porque o pavilhão do Brasil ele era muito bonito, que ele fez um espelho d'água, mas Sim. que transmitia a ideia da bacia amazônica, Sim. né? De falar dessa nossa riqueza e como que é, porque a gente tem uma floresta que é o pulmão do mundo, Aham. né? E como que a gente cuida disso? Só que no andar de cima, que tinha que falar do que o Brasil tem, era pobre. É verdade. Aí, o negócio era lá a bacia amazônica. É isso. Mas eu peguei excursão de criancinhas que elas estavam enlouquecidas. Elas foram nessa bacia arregaçar, tinha uma prainha lá do outro lado. Elas arregaçavam as calças, né? E iam na água e chegavam do outro lado, era mochila. Mas E as no crianças- começo foi essa a proposta, né? Para e as você crianças se entrar na água. divertiram. E quem fez foram as crianças. E elas se divertiram. Então eu passava, quando as crianças estavam saindo ou indo, eu só escutava Brasil, Brasil, Brasil. Elas piraram. Então, se tem alguém que gostou do pavilhão do Brasil, né, Expo Dubai, Para as foram crianças. as crianças. Tá das garantido aí que a excursões. próxima geração virá ao É, Brasil. virar, exatamente. Plantamos uma sementinha. Lançamos Eles a ficaram com residual. né? O que falta eu acho, para a gente, falando um pouco, né, dessa cultura japonesa,
de ter o orgulho, eles estão dando as boas-vindas para a gente, não é quem só mora em Osaka, né? É gente de todo o Japão. Sim. Então, isso é muito importante. A participação das crianças também nesses eventos, que também são culturais. Sim. Porque alguns países que não responderam à questão da sociedade do futuro, eles, no mínimo, mostraram tudo aquilo que eles têm. Então, verdade. foi uma exposição rica nesse sentido, de mostrar, porque às vezes Concordo. ela não sabe nem o que é Colômbia, não sabe nem o que é. E eu falo, é uma chance da gente viajar o mundo para uma Expo, E aí né? você tem uma visão. Você tem a chance de experimentar todos os países, né? Exato. Mas para mim, assim, é conhecimento, Sim. é inspiração. Sempre tem alguma coisa que a gente leva, sempre tem alguma coisa que acrescenta. A gente não é a mesma, né? Quando você já vai, não. só o fato de ter ido para o Japão, de ter vivido a estrutura, de ter visto o que a gente viu, e o respeito, a tradição, que não é uma tradição que, como qualquer pessoa já, nossa, que atrasado. Não. É a tradição do respeito, do se preocupar com o outro. Você tem eu tenho que chegar em tal lugar. Eu estou indo para lá e eu vou te acompanhar. Sim. É isso mesmo. E assim, eu fiquei encantada com Muito tudo. bom. Meninas, nosso tempo Uau, está se esgotando, muita conversa boa, daria para falar hein? por horas sobre isso, né? Mas eu gostaria de encerrar vocês dizendo assim, algo que vocês viram lá, que para vocês foi novo, uma novidade, seja em estrutura, seja em formato, enfim, e que vocês gostariam de alguma forma de transportar aquilo, de fazer a tecla SAP, como o Bueno diz, para o Brasil, para algum evento aqui, para aplicar isso dentro da realidade nossa. Pergunta difícil, Eu até né? mostrei essa que a gente vivenciou, que foi uma tecnologia que a gente não conhecia, nós não tínhamos visto ainda isso, que é esse LED vertical, e ele é desenhado por encomenda, porque ele tridimensionaliza o espaço, ele vira uma holografia, porque daí cada ponto de LED na vertical vai montando aquele desenho, e de fato trouxe uma imersão extremamente rica e tecnológica. Ele cumpriu uma ocupação espacial que o LED não cumpre. Porque por mais que o LED tenha conteúdo e tenha instalação, ele é bidimensional e ele está ali, ou na vertical, ou na horizontal, e você mais contempla normalmente do que imerge. E essa tecnologia para a gente foi surpreendente. Mas uma coisa que não é nova, eu vou falar, mas não é novo, mas eu vou falar porque eu senti a emoção de ver pela primeira vez aquele espetáculo de drones. Eu nunca tinha visto. Eu e o Bueno ficamos todas as noites tem o show. Do dia, começa umas 7h30. Eu nunca tinha vivenciado mais ou menos isso. 7h30. Então isso para mim foi extremamente impactante, que parece é uma coisa que você não tem referência. Eu não tinha absolutamente nenhuma referência. Aquilo surge no céu na tua frente, parece que é um OVNI, parece que você está vivendo uma coisa da Odisseia, e aquilo começa a montar uma informação, um desenho, e te envolve de um jeito, você fala, isso vai me atacar, isso é uma coisa do demônio, você fala, o que é isso? Assim, são tão sem referência, eu estou brincando, mas é uma coisa que, para mim, foi muito novo, e a gente fica olhando isso na tela, você não tem noção do impacto que aquilo gera para a gente. Então foram as duas coisas. Você já vivenciou? Não vivenciei, mas eu gostaria muito, porque eu acho fantástico a qualidade, um absurdo, a precisão. Um absurdo o que aquilo é capaz de fazer. Que legal. Então, no meu caso, foram esses dois itens. Muito bom. E você, Rose, algumas... Eu acho que assim, primeiro, as projeções, a parte técnica do que tem de LED de todos os formatos. Algumas outras coisas, como utilização de alguns elementos para compor um espaço, diferentes que não tem tecnologia, mas que dão grande efeito. Tem cordas, tem fitas. A água, como eles conseguem trabalhar com a água com uma facilidade tremenda. E as interações, como foi o caso desse bonequinho da Alemanha que encostava, e aí você sabia que a informação estava naquele lugar. E é algo que deve ser plausível da gente aplicar aqui, né? Não deve ser nenhuma tecnologia assim absurda, mas com uma aplicação muito inteligente. Né?
essa ideia de transmitir algo de algum lugar para algo móvel e você Exato. conseguir E esse ouvir. show noturno diário que a Leila está falando, eles trouxeram como se fosse aqueles shows dos parques da Disney, Sim, da os fogos do Universal. final do dia. Maravilhoso, Exatamente. Foi maravilhoso. isso que aconteceu. Porque é junto com o show de águas. Sim. E projeção Então, na projeção água, na Espetáculo de água, então encerramento do música, dia. música orquestrada, música bem... Japonês é muito. O povo japonês é muito bom nas artes. É. Muito legal. Muito obrigado por compartilhar aí. Vivenciamos um agradeço. pouco. Você queria 25 minutos, não contava com a gente. Não. A gente passou um pouquinho, só um pouquinho. Imagina que a gente ficou todo esse tempo e não conseguiu ver tudo. Mas imagine ver tudo. sensacional. Obrigada pela oportunidade também, até porque a gente tem que fazer isso chegar no maior número de pessoas Sim. possível, porque é o que a Rose falou, não é tão simples ir para lá. É. Por isso que a gente prepara muito material, é legal Sim. participar. A Eu gente acabei tem que sair do dia a sugerindo dia isso do para o nosso negócio, né? Amiga? As coisas estavam bombando aqui. E ainda tinha que chegar, muitas vezes, chegar no hotel e fazer reunião, que lá era 23 horas, ou 22, e a reunião ia até 1 da manhã. Então, é também isso. A gente não pode deixar a vida que está aqui parar. Mas é legal que vocês estão fazendo valer a pena, né? Esse compartilhar, tanto aqui no evento quanto no podcast, imagino todo o material que vocês vão produzir, tudo que vocês vão apresentar, é uma forma de quem trabalha com eventos no Brasil sentir um pouco disso, né? E eu posso aproveitar e falar para o pessoal para seguir a gente na Arquice, porque inclusive a gente começa a preparar uma quantidade de material. Na Expo Dubai a gente fez isso, preparou um e-book bem detalhado, mas com um olhar nosso de arquitetura. A gente acaba desenhando, mostrando materiais, a gente acaba tentando facilitar um pouco para quem não pode estar lá. Então a Arquice Educação e Arquitetura Cenográfica também é no nosso canal e no Instagram. Eu posso mostrar para vocês a capa do que pode ser comprado na Amazon. Tem a versão para o Kindle, ou você pode baixar no computador. Não dá para o aplicativo do celular, tá? Do que é esse material? Um livro da Expo. Legal. E ali a pessoa vê tudo, sabe? Bem legal. Sim. Então, eu acho que quem quiser ter mais detalhes, nossa, eu passei aqui, eu já nem lembro que eu... é um link. É como se fosse o book mesmo da exposição e olha que ajuda curioso, um pouco. Como eu fiquei sabendo, eu não vi isso lá. Pois depois envia para a gente colocar na descrição aqui do link do vídeo para as pessoas poderem ter acesso. E eu fiquei sabendo disso por um motorista de táxi que a gente falou, o que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos para a Expo. Nossa, eu tenho um livro. Aí passou pra gente. Falei, meu Deus. Legal. Depois você me passa também, quero saber. Estou curiosa. Tá? Rose, qual é qual é a rede social da empresa e a sua para o pessoal te seguir também? Da Expertise Group. Sim. Gente, eu sempre confundo. Instagram e LinkedIn. Tá aí no Instagram, no LinkedIn, tudo com o mesmo. Mas eu já... Mas é Expertise Group. Tá. Bom, a gente deixa também na descrição do vídeo. Expertise Group. Legal. Obrigada, viu, pelo convite. Que isso. Um prazer ouvir vocês. Espero que o organizador, promotor, o profissional de evento que está nos assistindo sinta isso que eu senti aqui. Por um momento eu me senti um pouco lá dentro da feira. Os clientes escutem isso, por favor. Isso, os clientes. E assim, até incentivar os organizadores, os clientes finais, que puderem fazer uma visita numa feira dessa, né? Tem muita gente que faz investimentos e poderia fazer uma visita. Eu gostaria de fazer um grupo de clientes, levar, mas aí a gente esbarra em questões de compliance, né? É verdade. E aí é tudo mais complicado, mas seria muito importante que a gente tivesse essa possibilidade. Sim. Quem sabe no futuro alguém, uma agência de turismo organize sem ter o compromisso nosso com a compliance. A Ubraf está fazendo. A Ubraf está levando um grupo. A União Brasileira de Feiras e Eventos do Negócio está levando um grupo. Eu faço parte da Ubraf, a gente está olhando lá. Mas quais são as empresas que participam da Ubraf? São as empresas promotoras. São promotoras, fornecedores
e espaços de eventos, né? Mas não tem os venues. clientes aí, né? Não, Não, os não. clientes É não. isso. É. Eu me refiro mesmo Os a clientes seriam muito clientes, legal. tá? É. Muito obrigada pela Que isso. Eu oportunidade. agradeço o tempo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá Mas bom? isso aí. Obrigada. Então é isso. Gente, ficamos por aqui com mais esse episódio do podcast Eventos e Resultados. Hoje fizemos uma viagem, fomos ao Japão e voltamos, né, com muitos insights, com muitas ideias, com umas visões realistas, né, daquilo que foi legal, daquilo que não foi. Vejam que até um evento mundial também comete alguns erros, né? Isso faz parte. A gente precisa entender que a gente está num setor que não há perfeição, mas que a gente vai buscar excelência cada vez mais. E aqui estão duas profissionais muito de excelência que trouxeram esse olhar muito sensível para a gente. Então, continua acompanhando aí que em breve a gente tem mais episódios do podcast Eventos de Resultados direto aqui do Fórum Eventos. Até a próxima. Valeu, gente. Até Valeu, mais. tchau.